Olá pessoal, vamos começar? Então, bom dia, bom dia. Cleir Mendel é meu nome, Mendel, como eu sou conhecido, nome de guerra. Tá? A gente vai trabalhar português aqui, uns fustos conhecidos, né? Outros estou conhecendo agora. Então a gente vai trabalhar português aqui visando o nosso concurso aqui do RM2. Vocês sabem que português é metade da nossa prova. Tá? Então metade do número de aulas que vocês terão aqui serão comigo. Nós teremos 11 encontros de 4 horas cada para a gente poder passar por todo o edital. Todo mundo aqui já fez a última prova? Sei não? Também não? Então olha só. A última prova cobraram assuntos que até então não eram cobrados. Então a carga horária de português de vocês também aumentou por conta disso daí. Tá? Até então não havia caído nenhuma questão em nenhuma prova. Em nenhuma prova anterior havia caído questões de análise sintática. Não, obrigado, daqui a pouco eu bebo. Valeu. Então, na última prova, caiu questões que até então não haviam caído, questão de análise sintática. A gente falava de análise sintática na aula porque, assim, alguns outros assuntos requeriam, assim, alguns conhecimentos básicos de análise sintática para a gente poder matar algumas questões. Por exemplo, quando a gente fala de crase, a gente tem que falar de verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, para a gente poder saber quando pede preposição, quando não pede. Tal. Quando a gente fala em advérbios, valor semântico dos advérbios, a gente acaba falando por tabela de adjuntos adverbiais. Tá? Na crase tem a regra das locuções adverbiais. Então, meio que por tabela, a gente acabava falando de análise sintática nos cursos anteriores. Agora não, agora a gente precisa esmiuçar isso daí, tá? Ver todos os elementos que compõem os períodos simples, porque agora isso passou a ser cobrado da gente. Tá? Então, o nosso primeiro assunto que a gente vai pegar vai ser hoje e na próxima aula, que é um assunto bem extenso, bem longo, por isso a apostila que vocês estão recebendo aí é 1 e 2, porque é bem longo esse assunto, é muita teoria, muita informação que a gente vai ter que poder passar aqui para vocês. E as nossas aulas vão tentar ser assim, o mais dinâmicas possíveis. Tá? Vocês vão ver que eu não sou muito de ficar contando história, muito de ficar enrolando, tá? Porque eu tenho muito, mas muito conteúdo para poder passar para vocês nesse período aqui. Tá? E a dinâmica das aulas vai ser sempre assim, né? Vocês vão ter a apostila aí com a teoria, os exercícios, as frases, grande parte delas eu vou ter que botar aqui no quadro, que minha disciplina é diferente de outras disciplinas, que é muito na oralidade que outros professores vão ter com vocês, mas não tem como português ser assim. Eu preciso escrever no quadro para vocês poderem fazer as anotações que eu faço aqui. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham durante a aula, me interrompa a qualquer momento, não entendeu, fala que a gente explica de novo. Pintou uma frase louca na minha cabeça, quero saber se fez correto, fala a frase que a gente bota no quadro aqui e analisa junto. Tá? Então, não, por favor, não se omitam em me perguntar qualquer coisa que vocês tenham dúvida. Tá? Meus contatos aí, e-mail, zap, tá? Anotem aí. A gente vai ter, a partir de setembro, hoje vai ter a primeira aula, hoje, agosto não tem como, porque agosto já tem outros compromissos, e a partir de setembro a gente vai estar junto, sei lá, 2 vezes no mês, aí, 3 vezes no mês, tá? Para a gente poder cumprir o nosso cronograma de aulas aí, tá? Aí qualquer dúvida que tiver, me acione aí nessas semanas que a gente não se encontrar, me acione pro WhatsApp, tá estudando, tá resolvendo questão, Mendel, eu tô com dúvida em uma questão aqui e tal, manda mensagem para mim que a gente desenrola, tá? Eu posso, de repente, até demorar um pouquinho a responder, porque é o mesmo WhatsApp para todo mundo, tá? Mas eu não deixo ninguém sem resposta. Beleza aí? Tranquilo? A apostila de vocês, a colega aqui viu que está escrito cabo aí na apostila. Foi um erro na capa da apostila. Tá escrito Marinha Cabo aí, mas a capa que está errada. Tá? O assunto é o assunto voltado aqui para o concurso de oficiais da Marinha. Então, começando aí, olha só. A gente vai começar então vendo a análise sintática pelo estudo dos verbos. Nosso primeiro assunto, cadê o passador? Nosso primeiro assunto que a gente vai ver aqui é predicação verbal. O que é predicação verbal? É entender os tipos de verbos que nós temos, né? Sempre que vocês forem analisar sintaticamente uma frase, tá? Vocês vão ter que seguir os seguintes passo a passo. Primeira coisa, número 1, é identificar o verbo da frase. Tá? Nunca burlem esse passo que a gente vai treinar a fazer aqui exaustivamente aqui. Primeiro passo, tipo verbo, identifica o verbo. Segundo passo, identifica o sujeito desse verbo. Terceiro passo,
classifiquem o verbo de acordo com a frase. Tá? Então, para analisar sintaticamente uma frase, é sempre esse passo a passo. Até ter segurança, a banca quer que vocês descubram o complemento nominal da frase. Mas antes de descobrir o complemento nominal, identifique o verbo, ache o sujeito, analise o verbo e depois vai caçar os outros elementos. Tá? Até ter uma segurança muito grande de ir direto ao ponto que a banca está pedindo, sigam esses passo a passo para não se enrolarem. Tá? Então, o verbo é o centro do universo. Tá? Então, a gente vai começar nesse primeiro momento aqui classificando os verbos quanto à sua transitividade. A gente vai ver que os verbos são classificados de 5 maneiras aqui básicas: intransitivos, transitivos diretos, indiretos, diretos e indiretos e os chamados verbos de ligação. Tá? O que é um verbo intransitivo? Pela definição da gramática, está escrito aí para vocês, é aquele verbo que possui conteúdo significativo completo. Mas que desgraça é essa, possui conteúdo significativo completo? Bom dia. Tá? Possui conteúdo significativo completo quer dizer que é um verbo que eu posso parar nele, tá? Que ele é capaz de dar sentido completo à frase. É um verbo que eu posso parar nele, que ele é capaz de me dizer o que se passou com o sujeito da minha frase. Eu não precisar de mais nenhuma informação para saber, para entender aquela frase ali. Tá? Então, olha só, quando eu falo no primeiro exemplo aí, ó, meu cachorro morreu. Ó, qual que é o verbo da frase? Tem morrer aqui, né? Morreu. Qual é o verbo da frase? Morreu. Para eu achar o sujeito, coisa bem tranquilinha, as frases bem tranquilas iniciais. Puxa a setinha para a esquerda e pergunta. Aí eu vou perguntar, quem foi que morreu aí? Qual que é a resposta tranquila aqui? Meu cachorro. Meu cachorro é chamado de sujeito. Mas não estou preocupado com o sujeito agora não. Minha intenção agora é falar do verbo com vocês. Olha só, ó. Quando eu falo para vocês, pessoal, meu cachorro morreu. Conseguiram entender o recado? Ou todo mundo sabe o que houve com o bicho aí? Sim. Então esse verbo aqui, ó, é o tal do verbo que dá conteúdo significativo completo à frase. É um verbo que eu posso parar nele, que é capaz de saber o que se passou com o meu sujeito. Sendo assim, esses verbos que eu posso parar nele, que eles são capazes de dar conteúdo significativo completo à frase, chamado verbo que não exige complemento, tá? Não preciso de mais nada além dele para eu poder dar sentido à minha frase, são chamados de verbos intransitivos, doravante denominados VI. VI, verbos intransitivos. Aí vamos começar a nos acostumar com essas expressões aqui. O meu cachorro morreu. Quem morre, morre. Não preciso mais nada além dele para poder dar sentido à frase. Porém, olha só, alguns verbos intransitivos, se eu quiser, eu posso dar assim informações extras, informações adicionais à minha frase para que a frase tenha assim mais detalhes, mas que não são detalhes assim essenciais para saber o que houve com o bicho. Eu poderia dizer assim, o meu cachorro morreu de fome. Ó, essa expressão que eu botei agora, de fome, é essencial para saber o que houve com o bicho? Não, não é. Então, olha só, essa expressão aqui, ó, não é chamado de complemento verbal, porque complemento verbal, a gente vai ver já já, é algo que o verbo exige na frase para que a frase tenha sentido. Esse de fome é só um plus que eu botei na minha frase, mas não é essencial para saber o que houve com o bicho. Tá? E a gente vai ver mais à frente, ainda hoje, se tudo der certo, no máximo na próxima aula, que essas informações extras, essas informações acessórias que eu agrego aos verbos intransitivos são chamados de adjuntos. Aqui é um adjunto adverbial. A gente vai estudar isso aqui mais à frente. Tá? Mas esse adjunto e os adjuntos adverbiais, vamos começar a nos acostumar com essas expressões aí, são essas expressões extras, acessórias, que eu coloco na minha frase, para que a minha frase tenha sentido, tenha assim uma informação extra, tenha um plus. E esses adjuntos adverbiais vão ser classificados de acordo com o valor que eles agregarem à frase, de acordo com a circunstância que eles expressarem na frase. Quando eu olho ali, o meu cachorro morreu de fome, vocês concordam comigo que a fome foi a causa mortis do bicho? Beleza? Então a gente está diante de chamada adjunto adverbial de causa. A causa que levou o bicho à morte foi a fome. Então essas expressões extras, essas expressões acessórias que a gente coloca na frase, para dar assim detalhes a mais, são os nossos chamados adjuntos adverbiais. Não, aparece adjuntos adverbiais com outros verbos também. Tá? Pode aparecer com outros verbos também. Tá?
Aqui agora, ó, deixa eu pular, pegar uma de cada uma aqui agora. Verbo transitivo indireto. Ó, indireto não, verbos transitivos diretos. Verbos transitivos diretos. Olha só, você fala assim, ó, pessoal, ó, deixa eu fugir dessa frase aqui, depois eu vou botar uma frase nova aqui na minha cabeça aqui, ó. Sei lá, ó, pessoal, ó, ontem eu comprei. Ó, a frase tá com sentido completo para vocês? Não tá, pô, já de cara, comprou o quê? Então perceba a diferença, ó, meu cachorro morreu. Pô, não precisa mais nada para saber o que houve na frase, tem sentido completo. Ó, pessoal, ó, eu comprei. Caraca, a frase pintou um ponto de interrogação na minha cabeça. Pô, comprou? O quê? Então essa frase eu comprei, eu não posso parar no verbo. Porque se eu parar no verbo, estou com um ponto de interrogação na cabeça. Eu não sei exatamente o que houve com o meu sujeito. Então esse verbo comprar, ele não pode constituir o predicado sozinho. Eu não posso parar nele. Eu preciso ir além dele para que minha frase realmente tenha sentido. Aí esses verbos que eu preciso ir além para que a frase tenha sentido são chamados de verbos transitivos. Tá? Os verbos que eu preciso ir além deles são chamados de verbos transitivos. No outro exemplo, ó, pessoal, ó, eu necessito. Pô, tá redonda a frase? Pô, não tá, né? Aí você vai perguntar, pô, necessita de quê? É ou não é? Então o verbo necessitar também é outro verbo que não pode parar nele, senão a frase fica capenga, fica carente de sentido. Então esses verbos que eu não posso parar neles, sob pena de a frase ficar carente de sentido, são chamados verbos transitivos. E existem dois tipos básicos de verbos transitivos, os diretos e os indiretos. O que é que vai diferenciar se o meu verbo é transitivo direto ou transitivo indireto? Vai ser a necessidade dessa expressão que completar o sentido desse verbo vir acompanhada de uma preposição ou não. Tá? Então, a gente vai começar desde já a se habituar com esse esqueminha daqui. Ó. Esse esqueminha daqui, ó, que vai determinar para mim se o meu verbo ele é transitivo direto ou transitivo indireto. Tá? Como que eu vou determinar isso daqui? Olha para cá. Ó. Se nesse esqueminha aqui, conforme a gente vai começar a se habituar a treinar isso aqui agora, ó, se com esse esqueminha aqui, nessa lacuna aqui, eu colocar uma preposição, com preposição aqui, eu vou ter um VTI. O que é VTI? Verbo transitivo indireto. Se nesse esqueminha aqui eu não colocar preposição, sem preposição aqui, eu vou ter um VTD, verbo transitivo direto. Então vai ser isso daqui que vai determinar para mim se o meu verbo ele é transitivo direto ou transitivo indireto. Antes de ir nas frases que está aí na apostila de vocês e está no quadro, vamos treinar aqui um pouquinho isso daqui. Ó. Verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Ó, falei preposição aqui? Não, então sem preposição vou dizer que o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Agora o verbo necessitar, que eu falei com você. Pessoal, eu necessito. Quem necessita, necessita de alguma coisa, de alguém. Com naturalidade já não pipocou na minha boca a palavrinha de? Esse de é uma preposição. Então, com preposição aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Anotem as preposições. Quem não tem segurança, anote aí as preposições, por favor. Para a gente poder falar com propriedade isso daqui. Anota aí. Puxa a notinha de rodapé e anota aí as preposições. Posso? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, com S, sob, SOB, de embaixo, sobre, trás, TRAS, acento agudo no A. Conta aí, vê se deu 17 aí. Beleza? Então temos anotadas aí as nossas preposições.
Então vai ser o fato de eu colocar uma dessas preposições aqui ou não que vai determinar se o meu verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. Então, de novo, ó, quem compra, compra alguma coisa. Ou alguém, né? Dependendo se o cara é deputado, senador, quem compra, compra alguma coisa ou alguém. Tá? O verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa, de alguém. Aí já pede a preposição. Então, sem preposição, direto. Com preposição, indireto. Outros verbos, ó. Eu quero uma casa na praia. Verbo querer. Quem quer, quer alguma coisa. Ou alguém, né? Então, eu tenho diante de um verbo transitivo direto. Beleza? O verbo confiar. Quem confia, confia em alguém. Opa, quem confia, confia em alguma coisa ou em alguém. Aí já botei a preposição. Aí com preposição, verbo transitivo indireto. Eu quero esse, aí não entra mesmo sem preposição indireta? Desculpa? Se você falar, eu quero uma casa, eu quero esse hambúrguer, aí esse uma, esse... Não, não é preposição. Não é preposição, tá? Quem quer que alguma coisa, alguém. Ó, uma, em, uma, esse, não é preposição. Então, verbo transitivo direto. Tá? Eu só tenho que tomar cuidado, pessoal, ó, aproveitando a pergunta aqui, como é que é o seu nome? Felipe. Pergunta aqui do Felipe. Eu tenho que tomar cuidado com a palavrinha a. Porque a palavrinha a pode ser um monte de coisa no português. O a pode ser um artigo definido. A cadeira é azul. O a pode ser uma preposição. Tá? O a pode ser um pronome pessoal. Tá? Então o a pode ser algumas coisas no português. Tá? Pode ser um pronome demonstrativo. Pode ser algumas coisas. Tá? O que me interessa é quando esse a for uma preposição. Para saber se é verbo transitivo direto ou indireto. Deixa eu pegar uma carona aqui, deixa eu achar um espaço para poder escrever aqui. Deixa eu apagar isso aqui em cima aqui, ó. Ó, eu comprei a mochila. Ó, eu comprei a mochila. Ó, eu comprei a mochila. O verbo comprar, a gente viu que quem compra, compra alguma coisa. O verbo é transitivo direto. E se o verbo é transitivo direto, eu não coloco preposiçãozinha aqui na frase. Então aquele a antes de mochila é preposição? Pô, não é. É um artigo. Aí é o artigo definido que os substantivos admitem antes deles. Quais são os artigos definidos que nós temos? O, a, os, as. Então aquele azinho lá não é preposição, ele é um artigo. O que vai definir se aquele a lá é preposição ou não é esse esqueminha daqui. Olha só. Olha só, eu me dirigi à sala de aula. Verbo dirigir-se. Agora olha só, quem se dirige a. Então agora eu já botei a preposição. Então se eu botei preposição, aquele azinho lá agora é uma preposição. E a gente vai ver que aqui ó, vai dar um caso de crase, porque tem preposição aqui, mas sala é um substantivo, preposição mais artigo que substantivo exige, vai ter uma crase aqui. Tá? Mas vamos entrar na seara de crase aqui agora não, que a gente ainda vai estudar crase mais à frente. Só quero que vocês se liguem que é esse esqueminha aqui que vai definir se o meu verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. Sempre que eu colocar uma preposição aqui, indireto. Sem preposição, direto. Tá? E cuidado com a letrinha A, que o A pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser pronome, pode ser outras coisas. Mas o que vai definir se ele é preposição ou não? É se eu colocar ele aqui ou não. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, olha só. Então, voltando para o quadro aqui agora. Olha só. Então, já sei que verbo intransitivo, aquele verbo que eu posso parar nele, que ele é capaz de dar sentido completo à frase. Meu cachorro morreu. Quem morre, morre. Não preciso mais nada além dele para dar sentido à frase. Se eu quiser, eu posso dar aquele plus, que é o meu adjunto adverbial. Já sei que tem verbos que eu preciso ir além dele para que a frase tenha sentido toda. Esse verbo que eu preciso ir além dele é o chamado verbo transitivo. E sei que tem dois tipos básicos. Na verdade tem três, mas vamos fixar nos dois aqui agora. Os verbos transitivos diretos e os indiretos. O que vai definir se é direto ou indireto? Esse esqueminha aqui.
Com preposição, indireto. Sem preposição aqui, direto. Beleza? Então vamos ver agora as frases aqui de maneira salteadas agora. Eu olho para essa frase daqui agora, ó. Os homens destroem a natureza. Qual que é o verbo da frase? Destrói. Quem que é o sujeito? Os homens. Ó, para achar o sujeito, puxa a setinha para cá e pergunta. Quem é que destrói alguma coisa? Resposta, os homens. Aí você vai falar, pessoal, ó, os homens destroem. A frase está redonda? Não, não tá. Tá faltando alguma coisa. Naturalmente você vai pensar, pô, destrói o quê? Olha só que eu preciso ir além do verbo para que o verbo tenha, para que a frase tenha sentido. Aí eu jogo aqui. Se eu não posso parar no verbo, já sei que o verbo é transitivo. Aí joga aqui só para poder ter certeza se é direto ou indireto. Quem destrói, destrói alguma coisa, ou alguém. Não pede preposição. Então, se não pede preposição, o verbo destruir é um verbo transitivo direto. Beleza aqui? Tá? Agora deixa eu vir para o lado de cá agora. Ó. O luxo contribuiu para a sua ruína. O verbo é contribuiu. Quem é o sujeito? O luxo. Para achar o sujeito, setinha para cá e pergunta. Quem foi que contribuiu para alguma coisa? Resposta, o luxo. Agora, olha só. O luxo contribuiu. Pessoal, o luxo contribuiu. Cara, mas está redonda a frase? Não, você vai pensar. Contribuiu com o quê? Contribuiu para quê? Você poderia falar, quem contribui, contribui com alguma coisa. O luxo contribuiu com a desgraça da pessoa. Quem contribui, contribui com alguma coisa. O com não é uma preposição? É verbo transitivo indireto. Mas aqui não foi com alguma coisa, foi para que contribuiu. Quem contribui também contribui para alguma coisa. O para também não é uma preposição? Então, quando a gente encaixar uma preposição aqui, com preposição, o meu verbo vai ser transitivo indireto. Legal até aqui? Beleza? Vamos aprofundar. Ó, vamos aprofundar o conhecimento aqui agora, então. Bem? Bem? Então vamos dar uma aprofundada no conhecimento aqui agora. Ó. Já sei que o verbo transitivo direto e transitivo indireto é um verbo que eu não posso parar nele, porque se eu parar nele, a minha frase fica capenga de sentido, fica carente de sentido. Eu fico um ponto de interrogação na cabeça querendo saber o que vem após esse verbo. Então, os verbos transitivos diretos e transitivos indiretos estão definidos na apostila para vocês aí, ó, não constituem predicado sozinhos. A propósito, o que é predicado de uma frase? Ó, o que é predicado? Sempre que eu achei minha frase, eliminei o meu sujeito, a frase é composta basicamente de dois termos. Tá? É claro que esses dois termos têm subdivisões dentro deles, mas é composto de dois termos. Quais são os dois termos básicos que compõem a frase? Sujeito e predicado. O que é predicado? Achei a frase, tirei o sujeito, tudo que sobra é chamado de predicado. Veja a coisa que aconteceu aqui, ó, nessa frase, os homens destroem a natureza. Tirei o sujeito, o que sobrou, destrói a natureza, é o predicado. Aqui, ó, o luxo contribuiu para a sua ruína. Tirei o sujeito, tudo que sobrou, contribuiu para a sua ruína, é o predicado. Tranquilo isso daqui, né? Então, tem a frase composta basicamente desses dois elementos, sujeito e predicado. Excluiu o sujeito, tudo que sobrar, milhões de palavras que sobrarem, é chamado de predicado. Tá? O verbo intransitivo, conforme a gente viu, está escrito aqui, o verbo intransitivo. Ele pode constituir o predicado sozinho. Ou seja, pode só ter só o verbo no predicado que a frase fica redonda. Ó. Meu cachorro morreu. Ó, se eu não tem isso daqui, ó, só tem o morreu. Dá para poder saber o que houve com o meu bicho ali. Então, esse verbo que dá para poder constituir predicado sozinho é chamado de verbo intransitivo. Os verbos transitivos diretos e transitivos indiretos não constituem predicado sozinhos. Ou seja, é o verbo que eu não posso parar nele. Eu preciso ir além dele para que a frase realmente tenha sentido. E o verbo transitivo direto, se é que eu não posso parar nele, ele exige um complemento para que a frase tenha sentido. E como que é chamado o complemento do verbo transitivo direto? É chamado de objeto direto. É o que a gente vai identificar aqui agora. Olha só, nessa frase aqui, ó, olha para cá. Os sujeitos são os homens. Pô, sujeitos são os homens. Verbo destruir. Quem é que destrói alguma coisa? Os homens. Sujeito. Quem destrói, destrói
Alguma coisa ou alguém. Não falei preposição aqui. Se eu não encaixei preposição, verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto exige um complemento para que a frase tenha sentido. Aí o complemento desse verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. Os homens destroem o quê? A natureza. A natureza é a expressão que está complementando o sentido do verbo transitivo direto. Então essa expressão é chamada de objeto direto. Doravante denominado OD, objeto direto. E, olha para cá, por tabela aqui, olha para cá, vocês poderiam copiar. Ó. O luxo contribuiu para a sua ruína. Se o verbo transitivo direto exige um complemento chamado objeto direto, o verbo transitivo indireto exige um complemento chamado de objeto indireto. Então, ó, o luxo contribuiu, mas contribuiu para quê? Para a sua ruína. Nessa expressão para a sua ruína que está completando o sentido do verbo contribuir. Então, completou o sentido do verbo transitivo indireto, tudo isso aqui se chama objeto indireto. Tá? Ó, deixa eu botar aqui, objeto indireto. Tudo em paz até aí? Beleza? Então, anota o que vocês quiserem para a gente poder falar das outras frases aqui.